E enquanto isso, enquanto o Brasil vive essa onda nazista nas ruas, a gente ainda vê o Bolsonaro tentando articular o golpismo dentro das instituições que ele ainda tem alguma influência. Por exemplo, o PL nessa semana conseguiu a façanha, eu diria, né, de pedir a anulação de mais de 250 mil urnas, só do segundo turno. O Alexandre de Moraes, do TSE, rapidamente despachou o seguinte: ora, se isso é verdade, isso valeria também para o primeiro turno. Entretanto, os técnicos do TSE, da sociedade civil, vejam, gente, código-fonte das urnas, tudo isso foi escrutinado e possíveis falhas que já foram elencadas, nenhuma delas representa qualquer risco à totalização dos votos. Então, não houve fraude. O Bolsonaro perdeu as eleições. Da mesma maneira que o campo progressista perdeu as eleições há 4 anos atrás. Em função disso, em função desta pachorra, Alexandre de Moraes decidiu multar o PL, que apresentou esse pedido, em 22,9 milhões de reais, bloqueando as contas do partido em função dessa falsa denúncia. E é importante que essas coisas aconteçam, embora eu fique um pouco desconfiado, eu não me esqueço quem é Alexandre de Moraes. Para mim, ele continuará para sempre sendo o nosso jardineiro paraguaio. Então, para mim, fica uma coisa do tipo policial bom, policial ruim. Eu não levo fé no Alexandre de Moraes, da mesma maneira que eu não consigo levar fé no Geraldo Alckmin, que essa semana voltou a falar que não há nada a ser desreformado. No mínimo, a gente tem que prestar atenção nisso. Eu sigo otimista, embora realista, em relação ao novo governo Lula, sobretudo no que vem se desenhando para a economia, mas eu também não crio ilusões, na medida de acreditar que tratar-se-á de um governo popular. Não, é um governo que se apresenta como um gestor dos interesses burgueses. Agora, o que eu tenho advogado é que nós, enquanto classe trabalhadora organizada, temos que fazer pressão para que o novo governo Lula não fique tão somente refém do lobby. O tiro institucional do PL foi organizado a partir dos anseios do Bolsonaro, que não se conforma. Ele não faz declarações, está em silêncio. Enquanto isso, nos grupos bolsonaristas, todo tipo de maluquice segue aparecendo. A mais nova agora é que o Lula morreu e está sendo substituído por um cara de máscara. É esse o nível da coisa, gente. Então, como desnazificar, né? Para muitos, parte dessa sociedade não tem mais volta. A galera tá falando aí que infelizmente vai ter que executar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a maior parte sim tem volta, embora sempre uma parcela da sociedade capitalista seja neonazi, tá? O nazifascismo é elemento constituinte do capitalismo e sempre uma parcela, que não é uma parcela insignificante da sociedade capitalista, vai ter essa postura. Por quê? Porque o nazifascismo ele bebe naquilo de mais reacionário. É onde se assenta, é onde surgiu, é onde o capitalismo se constitui. E como o capitalismo se constitui em elementos que acabam também por constituir o fascismo, em toda a sociedade capitalista nós teremos sempre parte significativa de pessoas seduzidas por essa ideologia. A questão é que quando a crise do capitalismo se acentua e não consegue ser superada, essa parcela começa a crescer na sociedade, se transformando numa ameaça até mesmo para as instituições burguesas, que são instituições capitalistas. Essas instituições começam a ser subvertidas a fim de atender os interesses do capitalismo, que não consegue, em determinados momentos, conviver com as mediações ditas democráticas, que a gente sabe que servem apenas para dar uma estruturação e um verniz de participação popular para esse regime que é feito, coordenado apenas pelas elites econômicas,
pela a famosa burguesia.